Olá, excelentes! Tudo bem? Como não perder dinheiro na bolsa? Eu acredito que ou você já perdeu dinheiro na bolsa ou conhece alguém que já perdeu dinheiro na bolsa. Mas, prof, será que não existe um método, uma forma de não perder dinheiro na bolsa? Eu vou trazer para você nesta aula uma metodologia que já deu origem aí a um prêmio Nobel de Economia, uma metodologia que a maioria dos gestores de grandes fundos fazem. E aí nós vamos entender juntos, você e eu, se tem como investir na bolsa sem perder dinheiro, analisando os riscos, seguindo esta metodologia. Então, este é o tema desta aula. Pegue aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando agora, o que você não pode deixar de fazer, sabe o que é? É se inscrever no canal, porque isso é totalmente gratuito. E se você ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí, eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí, você não perde a sequência de aulas que eu publico gratuitamente toda semana aqui no YouTube, legal? Bom, vamos lá e antes de começar com o conteúdo, eu quero perguntar para você o seguinte, olha na tela. Você gosta de pedalar? Eu não sei, eu adoro mountain bike, um dos meus esportes preferidos. Desde criança eu pratico mountain bike, já competi, ganhei, perdi a maioria das vezes, tá? Mas eu adoro mountain bike. E não sei se você gosta, você pedala, mas não só no ciclismo, né, de uma maneira geral, principalmente no mountain bike, existem riscos. Tá? Existe risco de queda, tá? Existe risco do buraco, furar o pneu, estragar a corrente, um freio, alguém entrar no seu lugar, um freio estourar, arrebentar, né? Dependendo da pastilha, cabo de aço, etc. Acontecer vários problemas, um animal entrar na frente. Então você, ao andar de mountain bike, por exemplo, precisa estar atenta a vários fatores para que você possa fazer um percurso bem, tá? Manter aí a sua performance e chegar lá no final, tá? Que seja um passeio gostoso ou uma competição gostosa. Quando a gente está investindo na bolsa, a pergunta dá para fazer essa mesma analogia. Tem risco, prof? Tem, é claro que tem. Existem vários riscos e a resposta é um sonoro sim. Claro que tem risco. Investir na bolsa traz risco porque nós estamos falando de um investimento. Então, se alguém disser para você que não tem risco investir na bolsa, que é fácil investir na bolsa, isso é balela, é mentira. Tem risco e não é fácil. Porque se fosse fácil, estaria todo mundo investindo, todo mundo ganhando dinheiro e não é bem assim que acontece. Nem aqui no Brasil, nem nos países desenvolvidos. Tá? Então é preciso sim ter uma inteligência financeira, é preciso analisar os riscos, mas existem metodologias que fazem com que você diversifique e inclusive uma destas metodologias deu origem a um prêmio Nobel que hoje muitas pessoas usam, tá? Graças aí a teoria moderna do portfólio, o Markowitz, tá? Que foi o Harry Markowitz, foi o cara que desenvolveu essa teoria, eu vou trazer ela aqui já para você. Então, quais os tipos de riscos, tá? Existem dois tipos de riscos, tá? Um risco que você controla e um risco que você não controla. Tá? E hoje eu quero falar com você do risco que você controla. Então imagina que você esteja andando ali na sua mountain bike, na sua bicicleta, tá? Quais são os riscos que você controla? Bom, você controla a manutenção da sua bike, você controla a velocidade que você vai entrar numa curva, que você vai descer um determinado morro, que você vai subir, se você vai pedalar, se você não vai, tá? Existem vários riscos dos quais você controla e alguns que você não controla, tá? Então, nosso objetivo é falar daqueles riscos que você controla. Então, como não perder dinheiro na bolsa? Então, você vai olhar para os riscos que você controla. O seu foco, a partir de agora, é naquilo que você controla e naquilo que é importante para você. Então, é aquilo que você vai colocar o seu foco. Então, o primeiro ponto, aprenda. Não é só comigo, todos os maiores investidores do planeta. Diversificação da carteira de ativos. Você está bom, excelentes? Oi, Dinho, o que você está fazendo no meu vídeo? Isso, eu tô aqui para trazer uma boa notícia para os excelentes. Tá bom, mas seja rápido, cara, para não atrapalhar a minha aula, viu? Calma só, você tá precisando de um bom suco de maracujá com pãozinho de queijo. É o seguinte, excelentes, para você que quer multiplicar seu dinheiro 4 vezes mais que a poupança, aprender aquele troço de marcação a mercado que esse cara aqui te ensina,
eu tenho uma boa notícia para você. As matrículas para o curso do Professor Anderson estão abertas com um super desconto para você. O link já está na descrição desse vídeo. Corre lá e não perca mais tempo, viu, só? Bom, aí eu gostei. Você mandou muito bem, Andinho. Tá de parabéns. Você já ouviu o recado do Andinho. Tá, então existe o risco diversificável e o risco de mercado. Observe nesta tela comigo que é uma apresentação didática fantástica que você vai ter a noção exatamente do que estou dizendo. O risco de mercado é aquilo que você não consegue controlar. É um risco que a gente chama também não diversificável. Não adianta você diversificar, porque investir em ações sempre terá um risco. Pode ser um risco de gestão, pode ser um risco de uma guerra, de uma pandemia, pode ser um risco do próprio produto da empresa, pode ser um risco de concorrência. Existem vários riscos que fazem parte do mercado, tá? E você não consegue retirar esse risco da sua carteira. Já o risco diversificável, essa curva que vem diminuindo, o que ele mostra? Esse risco mostra que na medida que a gente aumenta a quantidade de ativos na carteira, esse risco vai diminuindo. Por quê? Você vai colocar ativos que estão diversificados, ativos que estão com correlação, se possível, negativa, pelo menos alguns deles. Eu vou trazer para você aqui exemplos de empresas, ações que você vai poder investir, exemplos didáticos e que também você vai poder estudar para você fazer os seus investimentos em ações, legal? Então, observe que se você focar no risco diversificável, no risco que depende da diversificação, você pode diminuir a chance de perder dinheiro na bolsa. Então é sobre esse risco que nós vamos falar. Então, existem algumas estratégias e cuidados que minimizam, diminuem, reduz muito esses riscos, tá? Então, uma dessas teorias, tá, é a teoria moderna do portfólio, ou de portfólio como é chamada também, tá? A teoria de otimização, tá? Vai depender da literatura que você estiver estudando. Harry Markowitz foi o cara que desenvolveu isso para nós, tá? E ele traz um conjunto de ferramentas estatísticas que eu não vou aprofundar nelas aqui hoje, tá? Nos nossos alunos do curso Ações para Iniciantes, eu trabalho mais a fundo esse conceito, mas aqui a gente não tem todo este tempo, tá? Então aqui eu estou trazendo para você o seguinte, o Harold Markowitz, ele disse o seguinte, tá? Na teoria moderna de portfólio, quanto mais setores com correlação negativa você tiver, reduz, elimina risco. Tá? Então eu cravei aí para você mais ou menos 8 setores. Se você tiver 8 setores distintos na sua carteira de investimento de ações, você reduz, ele elimina, com base nessa teoria, 91% dos riscos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os 8 setores não vão entrar no negativo ao mesmo tempo. A chance de os 8 setores ficarem negativos ao mesmo tempo, se eles tiverem sido bem escolhidos a priori, é de 9% só. Por quê? Você eliminou 91% e ficou com 9% de risco, tá? Então, todos os 8 entrando é difícil, tá? É difícil de acontecer quando nós estamos falando de uma distribuição normal aqui. E aí, eu trouxe aqui algumas empresas, tá? Algumas empresas, ações, 1, 2, 3, 4, 5 para você, ações que fazem parte da minha carteira, tá? Que inclusive tá na hora de comprar, se você ainda não tem essas ações. Depois, nos comentários, eu gostaria que você me contasse quais são as ações destas aqui que você tem e quais são as que você pretende ter. Prof, eu tenho essa e quero ter essa. Tá? Eu tenho essa e nunca quero ter essa ação, tá? O objetivo aqui é a diversificação. Então, por isso, eu vou te apresentar também os setores que essas empresas estão, o dividend yield, se você tem um foco em receber dividend yield destas empresas, ou seja, dividendos, tá? Em din-din todos os meses ou durante o ano, o PL, tá? Para a gente poder comparar, o PVP, que é um outro múltiplo interessante, o ROI, tá? E o preço no dia em que eu gravei a aula para você. Legal? A primeira empresa aí conhecida, a Vale, tá? A Vale que tem o maior percentual aí no Ibovespa, setor de mineração, um dividend yield de 15%. Mas calma, tá? Muita calma nessa hora. Assim como em fundos imobiliários, aqui em ações, eu sempre falo, analise com mais calma quando você tem um dividendo outlier, um dividendo cisne negro, então um dividendo alto, tá? Então é o que está acontecendo com a Vale, nos últimos anos não foi assim, tá? Então esse dividendo alto não representa o que a empresa vem entregando nos últimos anos, então apenas cuidado nisso aí. Um PL de 3,8, bem menor do que 12, que seria um número já aceitável, um PVP de 2,3, um pouquinho acima de 2, que seria um limite interessante ali para você comprar a empresa, um ROI de 61, que
corrobora lá com o dividend yield também de 15, muito cuidado neste momento de escolha. E no momento que eu gravei a aula para você, estava custando R$ 94, já custou 70 e pouco, já custou mais do que 100, então vai depender muito do minério e tem uma volatilidade muito grande exatamente por causa do dólar e o preço do minério lá fora. Próxima empresa, a Cyrela, uma empresa de setor construção civil. Tá? Dividend yield de 7,4, um PL de 6, também dentro da média, um PVP descontado de 5%, de 0,95, um ROI dentro do previsível de 15% e custando aí, no momento da gravação da aula, apenas R$ 14. Então cabe aí no bolso de qualquer pessoa que queira estudar, entender. A renda variável é um momento importante aí para você começar a investir. Lembrando que a Cyrela é uma empresa de construção civil e que ela é uma empresa cíclica também. É importante entender isso, que a construção civil dá alguns ciclos. Mas, pelo menos que eu estou percebendo agora, pelo menos aqui na minha região, depois você me conta como é que está na sua cidade, a construção civil não está parando. Tá? Então, por mais que a inflação esteja jogando o preço do cimento, ferragem, todos os materiais de construção para cima, as obras continuam a todo vapor. Tá? A Vivo Telefônica, né? Internet. Pô, agora já não existe mais celular, né? Você compra a internet. Agora e depois os outros vêm como adicional, né? Do setor de telefonia, um dividend yield de 6,7, baixo, mas dentro também de um previsível, um PL um pouquinho acima dos 12, mas abaixo de 15, entre 12 e 15 aí, bem interessante ainda de ser analisado, tá? 14,1. Prof, eu não sei o que é PL, eu não sei o que é PVP, tá? Daqui um pouquinho eu vou deixar para você aqui uma lista de vídeos para você poder assistir, o link estará aqui na descrição para você, combinado? Tá? Um PVP de 1,26, tá? Interessante aí, até 2 seria interessante, um ROI de 9, um ROI baixo, tá? Fica de olho nisso aí, e um preço de R$ 52. Já o Banco Bradesco BBDC4, do setor de bancos. Observe os setores: mineração, construção, telefonia e bancos, tá? Então eu trouxe aqui para você um de cada setor, para você entender o que é já a diversificação na prática. Um dividend yield de 4,7, todos os bancos diminuíram, né, a distribuição de dividendos, até mesmo por recomendação aí de distribuir apenas aí 25%. Tá, do seu lucro, um PL de 9, tá, abaixo de 12, um PVP de 1,39, também abaixo de 2, então interessante, um ROI de 15, dentro do previsível, entre 15 e 20, e estava custando R$ 21. E, por último, a Engie, tá, uma empresa de energia elétrica, um dividend yield de 6, tá, um PL de 21,4, esse PL está muito estendido, tá, eu até trouxe ele aqui para você como um exercício didático, tá estendido, tá, uma empresa que tem um PVP de 4,23, então também bem fora da média, um ROI de 19 e um preço de 41, então o preço é o que menos importa, apesar que preço importa, mas antes disso, você tem que olhar outros fatores, né? Olhar a sua carteira, olhar seu objetivo, olhar os fundamentos daquela empresa, se ela tem tag along, se ela está endividada, se ela tem governança corporativa, para que você depois, junto com isso, aí sim, aí o preço passa a valer muito. É muito importante porque você vai comparar ele com o lucro líquido, que é o PL, e você vai comparar o preço também com o valor patrimonial. Então, acaba que o preço interfere pelo menos em 2 múltiplos aí importantes, que é o PL e o PVP. E aí, o que você precisa fazer? Entender que existe uma regra de ouro, tão simples, tão velha quanto andar para frente, que é: nunca coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Então, você tem que dividir nos 2 grandes blocos: renda fixa, renda variável. Dentro da renda fixa, dividir em pós-fixado, pré-fixado, híbrido. Dentro da renda variável, ações, FIIs, ETFs, BDRs, cripto, global, etc. Então, nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Você precisa criar uma carteira, uma inteligência. Vamos colocar o cérebro aí para poder funcionar, tá bom? Para que você não tenha problemas no futuro. Na nossa carteira de ativos, se esta fosse, tá? A nossa carteira de ativos com base nesses ativos que eu te mostrei, nós teríamos aí a Vale compondo 42%. Se eu tivesse comprado uma ação de cada um ou a quantidade exata de todas elas ao mesmo tempo, tá? Ficaria assim, olha, minha carteira estaria com um peso muito grande da Vale, porque ela é mais cara em termos do preço. Depois veria a Cyrela compondo a carteira com 6%, tá? A Vivo com 23%, o Banco do Bradesco com 10% e a Indy com 19%. É importante que você olhe para a diversificação da sua carteira com base na correlação. O que é isso, prof? Significa que se você tem todas as empresas indo para o mesmo lado quando o mercado está mudando, quando essas empresas caírem, todas vão cair.
Quando elas subirem, todas vão subir. E você não pode, não é legal que você tenha esse tipo de empresas na sua carteira. É importante que você tenha setores, né, nos quais as empresas que fazem parte desses setores tenham correlação negativa, ou seja, enquanto um está subindo, o outro está caindo, um está subindo, o outro está caindo, vamos invertendo, e o que importa para você é a média. Tá? No final do dia, no final do mês, no final do ano, o que importa para você é a média da sua carteira. Quando eu coloco todas essas empresas aí, o Banco Bradesco, Cyrela, Engie, Vale e Vivo, numa tabela de correlação, quem é aluno do curso API já sabe fazer essa tabela, já tem uma tabela automática que é feita lá dentro do Google Finanças, é só colocar as ações lá que vai puxar essas datas e essa correlação para você, certo? Observa aí que a Vivo e a Cyrela têm uma correlação negativa não tão forte, tá? Mais de 0,74, tá? Quer dizer que quando uma está subindo, a outra está descendo, mas não tão forte, seria legal aí se fosse acima de 0,9. Enquanto a Cyrela e o Banco do Bradesco têm uma correlação positiva. E até é mais fácil de você entender isso aí, né? Construção civil, quando os bancos estão liberando crédito, quando os bancos têm crédito imobiliário, as empresas de construção civil se beneficiam daquilo, tá? Então, é um momento onde está crescendo os bancos e também está crescendo a construção civil. Correlação positiva. Se os dois caírem, se um cair, o outro tende a cair. Tá? Então, durante um espaço de tempo, não é nos pregões, dia a dia. Eu estou dizendo num espaço de tempo, tá? Quando um passa a cair, o outro também acompanha essa curva de queda. E a gente precisa analisar também o risco versus o retorno. Tem empresas que têm um risco maior volatilidade. Nesse nosso caso, de todas essas 5 empresas, tá? A Vivo é a que apresenta aí o menor risco e maior retorno. Então, você corre um risco ali de 20%, nas ações da Vivo comparado com as outras, volatilidade e tudo, para que ela possa trazer para você um retorno aí de 40% nesta microcarteira, se ela fosse formada aí por estas 5 empresas, legal? Então isso é um outro ponto interessante de você analisar. Prof, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais sobre ações, eu tenho uma playlist gratuita para você, que começa com o primeiro episódio, Como Investir em Ações, episódio 1, tá? Vou deixar a playlist para você aqui na descrição desse vídeo. Como Ganhar Dinheiro na Bolsa, episódio 2, é praticamente um curso para você. Comprando Ações na Prática, episódio 3, depois tem mais lá, centenas de aulas para você sobre ações, fundos imobiliários, renda variável de um modo geral, legal? Eu espero de coração que esta aula tenha feito sentido para você. Se sim, deixe um comentário contando aqui o que você aprendeu da aula, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!